Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal. Eu percebi que tem muitas pessoas novas chegando aqui, então eu senti no coração de me apresentar novamente aqui para vocês. O meu nome é Elaine Almeida Pamplona e esse é o canal Identidade Divina Florescendo em Cristo. Esse canal ele nasceu com um propósito muito grande que é falar sobre transformação. Uma transformação que começa de dentro para fora, porque a verdadeira cura acontece primeiro no interior e naturalmente ela vai transpassando para o exterior. Na nossa postura, na nossa autoestima, na nossa autoimagem e também na forma como a gente se apresenta para o mundo. E eu quero compartilhar um pouquinho aqui da minha jornada com você, inclusive para quem se interessa pela parte mais técnica e acadêmica da minha vida. Bom, a minha primeira formação ela é em design de moda. Eu ingressei na faculdade com apenas 17 anos. Depois disso, continuei estudando. Sou pós-graduada em gestão do design de moda, além de diversos cursos aí paralelos voltados tanto para planejamento de coleção, desenho de moda, história da arte. Mas em 2016, além da moda, algo começou a despertar muito forte em mim. Eu passei a me interessar profundamente por inteligência emocional, por desenvolvimento pessoal. Deus ele falou muito forte comigo. E claro que isso também era uma cura que eu precisava. Mas eu comecei também a me interessar por ler livros dessa área, a assistir muitas palestras, eu fazia cursos, buscava entender o comportamento humano, as emoções, feridas emocionais. Lembro que teve uma época que eu tanto fazia terapia quanto eu estudava, eu cumpri um curso de terapia cognitivo-comportamental, por me interessar muito, tanto em me curar, em me tratar, mas também interessada nesses temas. Enfim, era entender realmente o comportamento humano, as emoções, as feridas da alma. E nesse caminho, formei também uma pós-graduação em neurociência. E além da formação em terapia cristã, em reprogramação emocional e outros cursos aí voltados para essa área do cuidado interior, do cuidado da mente, da parte da alma. Gostei muito de estudar sobre temperamentos, que eu vejo que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, mas sem dúvida nenhuma, toda a verdade sobre quem nós somos vem de Deus. Hoje eu entendo que a Bíblia, ela é a base, é nela que eu me apego, é nela que eu busco em primeiro lugar. Além da minha experiência prática na moda, trabalhando por mais de 7 anos com noivas e festa em ateliês, e depois disso trabalhei também empreendendo na minha própria marca, como experiência também. No total foram quase 12 anos aí empreendendo também na parte de noiva. E além disso, eu também tenho experiência com docência no ensino superior. Eu sou formada em docência do ensino superior, tenho pós-graduação nessa área e atualmente estou como professora e tutora na área de moda em grandes universidades aí do Brasil. Sempre gostei muito da arte de ensinar, isso faz parte dos meus sonhos, do meu chamado e daquilo que Deus colocou no meu coração. Seja em sala de aula, no meu caso sempre foi EAD, online, seja lá no Instagram, seja aqui no YouTube, aqui no canal. Eu acredito profundamente que ensinar é uma forma de servir e toda essa vivência com a docência, especialmente na área da moda, me auxilia muito nessa missão de compartilhar. E claro que Deus que fez esse tratado no meu coração, de mostrar que quando a gente compartilha, a gente aprende junto. O conhecimento ele não foi feito para ser guardado, ele precisa ser colocado em prática na nossa vida e depois ser transbordado na vida de outras pessoas. E isso também faz parte do DNA desse canal. Bom, em 2021, algo mudou completamente a minha vida, que foi o meu renascer em Cristo. Foi nesse momento que eu realmente tive os meus olhos abertos. Eu confessei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida e tudo começou a mudar. Deus me encontrou, eu me senti ali no fundo do poço. É claro, se você quiser saber mais dessa história, o primeiro vídeo aqui do canal fala justamente sobre esse meu renascer em Cristo. Logo depois eu também compartilho o testemunho da minha gravidez que aconteceu em 2022.
É claro que aqui eu estou resumindo, mas esse renascer foi um grande milagre da minha vida. Foi entender que eu sou filha escolhida do Pai. E tudo que eu trago aqui vai muito além disso tudo. É uma jornada realmente vivida, é algo que Deus foi fazendo em mim. Mesmo eu estudando moda, eu tendo já me formado, eu me distanciava há muitos anos, eu fiquei muito distante da minha verdadeira essência e da minha identidade. Eu ficava validando o que os outros falavam sobre mim. Claro, a maioria das coisas que eu levava como verdade era o que falavam. Enfim, eu não enxergava valor em mim, eu não enxergava o quanto eu era amada. Eu me arrumava, mas na verdade eu me sabotava, até no meu vestir. Mesmo sabendo tudo ali na teoria, não sabendo tudo, mas sabendo muitas coisas, eu não me vestia de forma adequada. Eu ia a lugares com roupas que não eram apropriadas, às vezes nem para ficar em casa. Então era roupas já muito desgastada, porque no fundo eu não me sentia merecedora. Se eu me vestisse um pouco melhor, usando aquilo que eu sabia que iria me valorizar e também estava adequado para o local, no fundo eu acabava não me sentindo merecedora. Então, se eu me vestisse um pouquinho melhor, usando aquilo que eu sabia que iria ficar bem, eu me sentia inadequada, deslocada, refém realmente da opinião dos outros. E por trás disso, existiam muitas dores. E foi Deus que foi restaurando tudo isso em mim. Eu digo que foi Ele mesmo. Até quando Ele me indicava alguém, era Ele que me falava, agora está na hora de cuidar da sua inteligência emocional, que foi a primeira vez que eu procurei realmente uma ajuda profissional ali na área da psicologia. Em 2018 foi quando Deus mesmo falou para eu fazer isso. Então não tem como não dizer que é Ele. Quando foi para eu também sair e me afastar, que já não é para ficar dependente de profissional, foi o próprio Deus também que me disse. Então, resumidamente, foi Deus que foi restaurando tudo isso em mim, principalmente a questão da minha autoimagem. E Ele não desperdiça nada do nosso percurso é em vão. Eu escolhi entrar na faculdade de moda muito nova, porque desde os 8 anos de idade eu desenho roupas. Esse é um dom que Deus me deu e que eu fui aperfeiçoando ao longo dos anos, até quando eu desenhava ali, muito criança, em papel de pão, nas agendas, nas últimas folhas do caderno. E houve um tempo em que eu me sentia perdida. Com 16 anos, eu tinha muita clareza do que eu queria. E com 26, eu me vi sem direção, deprimida, sem entender o que Deus tinha para mim. Eu realmente passei por um quadro assim, de ansiedade muito forte, de síndrome do pânico, pensamentos assim, suicidas, enfim. Algo realmente não tinha vontade nem de levantar. Mas mesmo assim eu levantava e continuava fazendo, mas sem nenhuma esperança, sem nenhum brilho. Então eu me vi realmente deprimida, sem entender o que Deus tinha para mim. Fui ficando realmente bem descrente de tudo. Eu sempre fui muito sonhadora e eu também deixei de sonhar. E Deus foi restaurando isso na minha vida. E eu sou profundamente grata por isso. E aqui no canal eu sempre trago essa verdade. Você não precisa ter para ser, você precisa primeiro ser. Quando a gente entende quem a gente é em Deus, a gratidão nasce naturalmente. Em cada vídeo que eu compartilho aqui, seja falando de estilo, de autoimagem, de feridas emocionais, de autoconhecimento, de identidade, é algo realmente inspirado por Deus para que você também possa florescer em Cristo. Eu já percorri por muitos caminhos e não estou aqui para julgar ninguém. Eu falo com amor e mansidão porque Deus foi extremamente misericordioso comigo. Que cada vídeo seja uma reflexão para que você possa crer e acreditar naquilo que Deus diz sobre você. Ele tem grandes planos para a sua vida, para a minha vida, mas existem coisas que nós ainda nós não estamos preparados para sustentar. E para sustentar, nós precisamos saber quem somos e quem Deus é. Eu cresci na Igreja Católica, eu sempre acreditei em Deus, mas eu tinha uma visão muito diferente dele. Quando me converti, foi mudar realmente de rota, que não é nem sobre a religião, é sobre realmente seguir Cristo. No caso, aqui eu acabei mudando ali de religião, mas foi realmente uma direção para que o Senhor me colocou no lugar para que eu escutasse os direcionamentos. Atualmente,
desde o meu converter ali, foi em junho e julho de 2021. Em agosto conheci uma amada abençoada que, logo em agosto de 2021, ela me apresentou ali a igreja no qual eu estou congregando. Claro que foi muito difícil para mim no começo, eu fiquei 1 ano e 8 meses até realmente entender a direção do Senhor, mas eu ficava relutando muito com a carne, que eu não queria ir para aquele lugar, não queria mudar de religião, enfim. Mas realmente eu vejo que era porque Deus queria que eu ouvisse o que estava jorrando daquele altar. Então é na Igreja Cristo Vive São Paulo que eu estou desde então. Bom, mas aqui esse vídeo não é sobre religião, né? E também o que eu tô falando não é sobre realmente seguir Cristo. E eu não sou perfeita, eu erro, mas busco todos os dias para que a mente de Cristo esteja ativada em mim e nas minhas atitudes. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu vou compartilhar aqui tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mais uma vez, eu sou Elaine Almeida Pamplona, sou mulher, eu amo estudar, eu sou filha do Rei dos Reis, sou esposa, sou mãe, e que você floresça em Cristo. Esteja aqui comigo nesse canal.